Paulinha Castilho, nossa nutricionista, está de volta, bem-vinda. Olá, obrigada, Carol. Lindona num look nada básico, neste rosa, para nos contar hoje de uma dieta que tem sido aí analisada e colocada de uma forma muito interessante, chamada de Dieta da Saúde Planetária. Então, Paulinha vai contar almoço, lanchinho, jantar, como é que a gente entende o que é esta proposta e, claro, o objetivo, né? Bem-vinda. Com certeza. Obrigada mais uma vez, Carol. Então, nada mais atual, né? Porque hoje a tendência já é realmente prestar mais atenção na sustentabilidade, na saúde, isso vem crescendo muito. E com essa dieta a gente consegue prevenir e evitar mais de 11 milhões de mortes, né? Então, realmente, a gente consegue baixar em 23% a mortalidade por doenças crônico não transmissíveis, como diabetes, obesidade, doenças cardíacas, que realmente vem avançando a cada ano pela má alimentação, pela má nutrição das pessoas, que vem aumentando cada dia mais. As pessoas desembalam muito e descascam pouco, né? É verdade. Então, esse hábito tem sido muito errado e não é nem um pouco sustentável. E a questão até da dieta, pensando na sustentabilidade, e até eu acredito, você fala muito bem disso, Paulinha, na forma como os alimentos são então cultivados, aquele produtor, né? Conhecer muitas vezes o produtor é uma coisa muito, muito importante nesse momento. De fato, qual é a proposta da dieta? Como é que a gente adequa, então, quantidades? E a primeira pergunta, né, que eu acho que é a que todo mundo está se fazendo: a gente tira alguma coisa ou não tira? Não. Na verdade, ela permite, né, que você faça o consumo de proteínas animais. Então, você consegue consumir carnes, você consegue consumir laticínios, só que ela é uma quantidade reduzida. Então, quando a gente pensa, ai, Paula, mas eu vou ter que cortar a carne? Não, você vai reduzir. Então, é uma dieta onde você tem você tem um volume menor nas refeições, porém refeições mais distribuídas. Então, é aquela famosa dieta que você come um pouquinho a cada refeição e depois, quando você vai analisar o todo, você vê que você realmente consumiu a quantidade necessária. Né? Tá. Então, não é aquela dieta para quem quer o pratão, né? E também não é uma dieta que ela é voltada muito para criança e muito menos para atleta. Nós estamos falando de pessoas adultas, onde a gente tem o maior índice hoje, infelizmente, de mortalidade. Tá. Né? Então, quando eu penso numa questão de proteína, ali tem até a foto, eu trouxe de um hambúrguer, porque a gente tem um formato uniforme. Você pode consumir um hambúrguer na semana. Tá? Então, são 14 gramas de proteína por dia que você pode consumir. Se for quantificar e falar quanto que dá isso, seria mais ou menos 2 colheres de sopa, né? Depende do tamanho da sua. Isso pensando, né, na proteína de origem animal. Exatamente. Tá. Então, a gente tem uma redução aí nessa quantidade. Ovos, na semana, você pode consumir 4 ovos. Né? Na semana? Na semana toda, exatamente. Tá. Ela é uma dieta onde você pode... O consumo de carne vermelha realmente é de 14 gramas, do frango 28 gramas e do peixe ele aumenta um pouquinho, chega a 30, Isso 35. semanal? Semanal, exatamente. Uau. Então, como ela é uma dieta que ela tem menor quantidade, porém não a exclusão das proteínas, a gente também tem que pensar nos laticínios. Uhum. Então, seria 1 copo de iogurte na semana também. Né? Então, você escolhe o dia da semana que você queira tomar um iogurte, você fraciona a quantidade de proteína ou intercala, um dia eu vou consumir proteína, no outro eu não consumo. Inclusive leite. Exato, leite e leite Queijo, derivados. tudo. Exato, os viciados em queijo acho que vão sofrer um pouquinho, mas tem o queijo, né, o tofu. Então, você pode optar aí. Aliás, a base da dieta planetária, ela é a base de soja, né? Porém, não a soja transgênica. Então, a gente tem que escolher muito a questão aí dos produtores. Mas ela também restringe os cereais integrais e os tubérculos, porque a gente tem que pensar na agricultura.
né? Todo aquele processo de fabricação, as indústrias. Então a gente tem o consumo dos tubérculos, ele também é reduzido. Tá. Você não tem uma quantidade que você precisa limitar, porque a quantidade de carboidratos que ele compõe na composição, ela chega a 200 gramas, enfim, na semana, que é bastante coisa. Mas os tubérculos em específico, a gente costuma colocar mais no almoço ou no jantar. Eu, particularmente, gosto mais de colocar no almoço, onde a pessoa tem mais fome. E no almoço, se você faz uma refeição mais completa e não tão restritiva, você evita ficar beliscando muito durante o dia coisas que você não precisaria consumir. Mas a minha questão é a seguinte, ela acaba se tornando parecida com propostas vegetarianas, mas incluindo numa quantidade bem moderada. Exato. E fracionada a proteína de origem animal. Exato. Claro que você vai me dizer que essa é uma dieta para todos, né? Exato. Como você colocou, adultos, crianças, só que a gente não coloca aí nesse momento pela questão do crescimento e outras nutrientes. Mas, Paulinha, pensando pelo ponto de vista também que a gente precisa cuidar dessa população para diminuir a obesidade e tantos outros problemas que a gente trata aqui todos os dias ligados a essa questão do ganho de peso, restringindo também essa proteína de origem animal, a gente acaba tendo uma compensação de outras coisas que podem também aumentar o ganho de peso. Exato. Então, onde está o equilíbrio? Porque a gente tem que pensar no equilíbrio do planeta, mas tem o nosso equilíbrio também, né? Do organismo, das atividades de todos os dias, da nossa saúde. E aí? Joguei a bola. E aí que minha profissão não é nada fácil, gente. E aí que ficou um pouco complicado, né? Aí, o que acontece? A gente precisa saber combinar os alimentos. Então, quando a gente combina os alimentos, a gente reduz o índice glicêmico deles, evitando, né, o aumento da glicemia, que aumenta a insulina, que aumenta o cortisol, que aumenta o IGF-1, que são hormônios inflamatórios. Então, os cereais e as fibras, eles são essenciais nessa dieta. Aliás, gente, as fibras são as principais responsáveis por essa diminuição na parte, principalmente de doenças cardiovasculares, obesidade e diabetes. E essa dieta, ela é riquíssima em fibras. Tá. Então, você diminui o seu índice glicêmico, porque as fibras, elas funcionam como uma vassourinha dentro da gente, como esponjinhas, eliminando várias toxinas. Então, sempre quando você vai compor uma refeição, a fibra sempre vai estar presente, para diminuir o índice glicêmico delas. Então, vamos dar uma olhada numa sugestão sua de dia? Vamos. Pensando na dieta planetária, para a gente ter uma ideia de quantidades. Vamos começar aqui com o café da manhã. Então, a gente vai ter a base são frutas, né? Só que a fruta tem um índice glicêmico, então a gente opta por frutas que tenham um índice glicêmico mais baixo, ou que trabalhem com a motilidade intestinal, que principalmente o mamão papaya, porque ele tem a papaina, que também é digestiva. Tá. Quando a gente pensa no índice glicêmico das frutas, que ela tem a frutose, que não é um vilão, gente. A frutose, ela é vilã quando ela está em adoçante. Quando ela é das frutas e você sabe combinar, ela só vai te trazer muitos antioxidantes, prevenindo diversas doenças. Aliás, para a estética também, que hoje vai ser falado aqui, parte da estética e antioxidante é vida. É verdade. Então, a gente vai associar as fibras. Então, a gente pode ter a aveia, o farelo de aveia, a semente de chia, a linhaça, qualquer fibra que você queira. Tá. Essas fibras, elas não são restritas na dieta planetária. Por quê? Porque elas, além de ter a parte das fibras, elas são riquíssimas em proteínas. Então, na combinação disso tudo, você tem o benefício das proteínas vegetais, das fibras e dos antioxidantes das frutas. Então, você compõe um belo café da manhã. Mas posso botar um ovinho aqui, Paulinha? Você pode pôr até 4 ovos na semana. Na semana. Vamos pensar um dia Eu sim, acho um dia inteligente não. colocar no café da manhã o ovinho. Ótimo. Ó. Vou botar ele aqui, tá? Eu gosto bastante do ovo. Tô jeitosa hoje. Realmente, Fica ficou impecável. Então pode ser uma alternativa, uma estratégia. E aí os temperos também podem ser usados se for a base de ervas. E o óleo, Carol, a gente tenta restringir em 50 gramas na semana. Isso daria mais ou menos uma colher de sobremesa por 7 dias, tá? Por algum motivo? Justamente pela parte da sustentabilidade, né, dos óleos e pela parte da prevenção das doenças cardíacas, principalmente. E para não aumentar tanto essa questão calórica do dia. Porque no final, a gente acaba esquecendo do déficit calórico, né? Que é uma coisa que eu gosto de tocar no assunto quando temos nutricionistas aqui, embora a gente saiba que precisa de nutrientes. Não dá para perder peso sem ter déficit calórico. Não, a gente é a continha, né? A gente tem que consumir menos do que gasta. Então, sempre gastar mais. Tá. Não adianta também querer consumir aí, numa dieta de 1.300 calorias, vou comer 1.400 de fruta.
Vai aumentar do mesmo jeito, porque você aumentou aí 100 gramas, que diariamente vai te engordar em um mês 1 quilo, mais ou menos. Ainda que sejam frutas até maravilhosas, né? Exato. A caloria também não dá pra esquecer. Interfere. Vamos então pro nosso almoço. Olha lá, tá bonito, hein? Almoço, jantar. No almoço eu gosto bastante, até coloquei essas 4 colheres. Por quê? Se a gente tiver uma gama e uma oferta de variação de leguminosas, a gente consegue bater a meta de proteína diária. Então, se você tem 4 colheres de sopa ou variedade desses nutrientes, você consegue. Então, uma refeição montada por feijão, ou grão de soja, grão de bico, ervilha, uma saladona de folhas e legumes. Bacana. Qual fibra, além das folhas, que eu posso colocar? Você pode jogar um gergelim por cima para garantir a quantidade de cálcio. Tá. Né? Porque já que eu não posso ter laticínios, quais os outros alimentos que vão me garantir isso? Então, brócolis, cálcio, o brócolis, o gergelim, a uva, são fontes de cálcio importantíssimas para você bater a meta aí diária e não ficar defasado na questão óssea. E se a gente quisesse incluir uma proteína de origem animal, carne, quanto? Seria 14 gramas. Semana? Não, 14 gramas por dia e um hambúrguer na semana, que é mais ou menos a quantidade. Eu peguei a referência do hambúrguer porque ele é um formato exato, né? Mas imagina ele cortado em 7 vezes. Vamos pegar um frango que você falou que é um pouquinho mais, 28 gramas? Seria mais ou menos meia palma da mão. Meia assim, palma da mão. Isso. No dia? No dia. Então aí você corta mais um pouco, aí você põe uma parte dele no almoço e uma no jantar. Mas tem a proteína de soja, ela vale também. Tô jogando ali pra gente, né, também pensar balancear, em alternativas para né? quem imagino não viver sem a proteína de origem animal. Vou colocar a perguntinha do público já. Quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Aproveitem, hein? Gabi, um beijo, obrigada. Doces entram nessa dieta? Ué, e quem disse que fruta não é doce? Acho que perguntaram de outro doce, né? Tudo bem, eu entendo, né? A Gláucia ainda então vou dizer o que minha diretora comentou há pouco. Estamos falando de doce raiz. Raiz, né? Aquele forte. Bom, se é doce raiz, é doce feito, né? Com açúcar. Então, com açúcar. Então, se a gente for fazer, nessa dieta, a gente tem em torno de 30 gramas de açúcar por semana que pode ser consumido. Tá. É claro que aí, como nutricionista, eu vou indicar os açúcares que são mais saudáveis, que é o demerara, o mascavo, açúcar de coco, porque eles têm mais vitamina, mas açúcar é açúcar, vai entrar como glicose igual que qualquer outro, independente se ele é mais saudável ou não. Mas você pode fazer um docinho caseiro. Então, se você pensar num doce de banana, pode adicionar aí mais ou menos uma colher de sopa tem 20 gramas de açúcar, 15, 20 gramas, dependendo da sua colher. Se ela é nivelada, se ela é mais alta, enfim, o legal é medir sempre. Tá. Mas você pode sim fazer uma receitinha usando o açúcar, tá? Essa é uma dieta, gente, que ela é uma dieta sustentável. Então, ela tem os dois lados, sustentável para você e para o meio ambiente. Não é nada é proibido, mas a gente tem que também pensar no lugar do outro, né? Então vamos pensar eu vou fazer um doce de banana, eu vou fazer um mingau de aveia, eu vou fazer... Paulo, e o chocolate? 30 gramas por dia, porque o açúcar já vai estar embutido. Tá. Né? Mas aí a gente entra naquela questão, né? Uma dieta planetária onde a gente visa menos produtos industrializados. Tá? Não é fácil, é uma queda, né? É uma guerra. Ali de braço, de força, A gente tem que evoluir muito, Carol, mas eu acho que as coisas vem acontecendo pra gente realmente evoluir cada dia mais. Então, eu acho que as pessoas realmente estão mudando. Vamos falar dos lanchinhos. Tem mais perguntinha, né? Vamos colocar a perguntinha do público na tela. Desculpa, Toninho. Vamos a perguntinha do público e já a gente volta com a sugestão de lanche intermediário. Pergunta da Paula. Um beijo, obrigada. Posso comer a chia direto no alimento ou precisa ser hidratada com água? Boa pergunta. Ela vai hidratar de qualquer jeito. Ela vai hidratar, se você hidratar na água, você já vai consumi-la hidratada. E se você ingerir, o próprio líquido do seu estômago vai hidratá-la, tá? Entendi. A diferença é a estratégia. A chia, quando você já consome hidratada, você já tem uma saciedade imediata. Então, para quem está preocupado com o peso ou com a absorção de nutrientes com relação ao açúcar, a não subir a glicemia, você consegue já consumi-la hidratada. Mas tem gente que não consegue, porque ela fica um pouquinho gosmenta. Então, você pode consumi-la seca mesmo, a sementinha,
e tomar um copão de água. Eles vão se encontrar e ela vai fazer o mesmo benefício. A diferença vai ser o tempo. Então, Tá. se você hidratar antes, você tem um efeito imediato. Se você consumi-la seca, desidratada, você vai ter o efeito interno mesmo. Vamos colocar então mais perguntinha do público na tela. Rô, obrigada, um beijo para você. Quantas calorias esta dieta permite por dia? Parece bem pouco pelos alimentos permitidos. A base são 2.000 calorias. Então, o que a gente tira como base? Você fraciona mais, Então. né? Mas você tem uma gama ali, quando você vai unir todos os alimentos, uma gama de nutrientes adequados. Não é porque você tirou ou reduziu a proteína que as leguminosas e os cereais não vão ter valor calórico. Então eles têm também, só que cada um tem o seu. Por exemplo, uma porção de proteína, se a gente for pensar em 180 gramas de uma carne, você vai ter em torno de uma porção de proteína, 180, 190 calorias. Tá. Se você pegar uma porção de leguminosas, ela tem em torno de 55, 60 calorias. Então, você vai consumir mais leguminosas. Ela fornece mais energia. Ela fornece mais energia, tem mais fibras, te traz também mais saciedade. Tá. Só que a vantagem é evitar realmente todas essas doenças crônico-inflamatórias, né? O nosso sistema alimentar, ele não é favorável para a saúde. Esse sistema alimentar, tanto é que 37 cientistas de diversas profissões, né? Eles se reuniram em Harvard e realmente eles entraram em comum, é um consenso de 37 cientistas falando sobre essa dieta. Então, todo mundo ali deu a sua opinião e eles chegaram numa conclusão final. Não, faz muito sentido, até porque quando a gente fala que você vai ter uma dieta que te forneça mais energia, é pensando que a gente tem que fazer a nossa lição de casa, gastar essa energia. Exato. Não é para estocar essa energia, é para gastar. Exato. Então, tudo faz sentido desde que a gente consiga fazer o que é a proposta de melhorar a qualidade de vida em todos os aspectos. Reduzir as coisas que não são tão boas na sua quantidade, aumentar as que são melhores e aumentar a atividade física. Exatamente. O duro é unir tudo isso com a nossa vida moderna. Pois é. Não é, gente? Tá vendo? Tudo isso faz muito sentido pensando numa outra dinâmica de vida que nós temos hoje. Mas acho muito bacana a gente ter isso de forma consciente. E vamos fechar então falando do lanchinho, porque... Os lanches eu gosto Alternativa. bastante porque eles incluem as oleaginosas. Então você tem uma gama de castanhas, amêndoas, frutas. Tá. Tem aquelas sojas, né, que são salgadinhas, que é uma delícia. Você pode fazer uso de granola. E para quem quiser, você pode consumir a proteína, você pode consumir leite e derivados. Pode pôr uma fatia de queijo branco, né? 1 a 2 vezes na semana. No seu almoço, no seu jantar, pode colocar assim, a meia da palma da mão. A meia da meia, Então você pode colocar, você que precisa consumir o ovinho mexido todos os dias, dê prioridade para o consumo de proteína no café da manhã. Mas tudo é balanceado, tudo é equilibrado. Aliás, a palavra é equilíbrio. Tanto para os seres humanos quanto para o nosso ecossistema. Arrasou, Paulinha. Então, mais uma que aprendemos, eu acho que faz com que a gente olhe com mais alerta, né? De forma Mais ali carinho, né? E de forma mais responsável para todas as nossas refeições e as nossas atitudes aí todos os dias, né, Paulinha? Com certeza. Obrigada mais uma Eu que vez. agradeço, Carol. Vou deixar o contato para vocês, nossa querida nutricionista Paula Castilho. Você encontra no Insta, no @NutriPaulaCastilho, tudo junto, @NutriPaulaCastilho, tudo junto. Vou deixar um WhatsApp da clínica, que é o 98104-4112. 98104-4112. Vocês já encontram todo o trabalho dela. Obrigada. Obrigada, Beijo Carol. na neném, no marido. Beijos. Até a próxima. Até.